Dando continuidade aos nossos estudos, né, vamos recapitular que até o presente momento a gente só se ocupou de hamiltonianos que não dependem do tempo de forma explícita, tá? Então vamos tentar corrigir essa falha no nosso estudo até agora, tratando a partir de então dos potenciais dependentes do tempo, certo? Então, para isso, vamos considerar um hamiltoniano H que seja escrito como um H0, né, ou seja, uma parte H0 que não depende do tempo, mais um potencial dependente explicitamente do tempo, tanto que vou escrevê-lo como V de T, certo? Então, só para enfatizar, esse H0 não depende de tempo. Tá? Então, escrever aqui, ó, não depende de T. Certo? Então, uma parte não dependente e outra parte dependente. Né? Então, para conseguir iniciar a nossa construção teórica, vamos admitir que em um tempo igual a zero, né, ou seja, quando t igual a zero, a gente conhece os autocats de energia, né, e as suas autoenergias correspondentes. Né? Ou seja, para elaborar melhor isso, né, vamos fazer assim, ó, para t igual a zero, né, temos então que a equação de Schrödinger na notação de Dirac pode ser escrita da seguinte forma, como H0 aplicado no ket N resulta na alta energia EN, né, no mesmo AutoCAT N. Certo? Então, esse N são os AutoCATs de energia, EN são as autoenergias. Tá? Então, vamos considerar também um cat arbitrário aí do nosso sistema, né, que em t igual a zero, a gente consegue expandi-lo em termos desses AutoCADs N. Né? Ou seja, vamos admitir então, como é que eu vou escrever isso? Vou colocar assim, ó, um AutoCAD alfa, né, em t igual a zero, né, pode ser escrito, não, vou colocar expandido, né, fica melhor, expandido, né? Então, vou escrever apenas alfa, tá? Quando eu escrever apenas alfa, eu quero dizer que é o AutoCAD em t igual a zero, certo? Então, para escrevê-lo na forma dos outros AutoCADs do sistema N, a gente pode colocar aqui o operador de projeção, né? N para todo N, variando aí para a quantidade de AutoCADs do nosso sistema, né, aplicado no próprio alfa. Tá? Mas isso daqui a gente pode chamar de Cn de zero, que é a nossa amplitude. Né? Então, resumindo, a gente pode escrever esse AutoCAD N como um somatório em N, Cn de zero, N. Certo? Então, para a gente saber, isso é quando o t é igual a zero, né? Então, para a gente saber como fica esse AutoCAD, né, ao evoluir no assim, ó, de t do tempo inicial, né, t0, que é t igual a zero, até t, né, a gente pode definir um operador de evolução temporal. Né? Então, para estudar essa evolução, a gente pode fazer assim, ó. Como é que vai ficar o cat, né, quando ele varia de t0 igual a zero até t, né, ele pode ser entendido como o nosso cat no tempo igual a zero após a aplicação de um operador de evolução temporal, que eu vou chamar de U, né, de t0t, aplicado em alfa. Né? Lembrando aqui que alfa é quando t é igual a zero. Tá? Quando eu escrevo só alfa é quando t é igual a zero. Ou seja, resumindo, essa equação aqui ela nos dá uma ideia de qual é a nossa abordagem. Né? A nossa abordagem é que temos um cat em t igual a zero, e se queremos saber como é que ele fica ao evoluir desse tempo igual a zero até t, a gente pode pegar esse cat, aplicar um operador de evolução temporal e resultar nesse cat aqui que a gente quer obter. Beleza? Então essa equação é uma equação aí
de operadores, né, de uma operação linear, que nos ajuda a ter essa intuição, né? Então, vamos facilitar aqui a nossa notação, né? E vamos escrever assim, ó, em t0 igual a 0, o nosso operador u de t0t, a gente vai escrever apenas como u de t, tá? Só para a notação ficar mais simples mesmo, ficar menos carregada, tá? Então, assim a gente pode escrever a equação de Schrödinger da seguinte forma, né? Vou colocar assim, ó, então, agora não vou escrever mais naquela notação mais enxuta, né, já que a gente já conhece o nosso hamiltoniano, né? Então, utilizando a notação de Dirac, mas também sabendo quem é o nosso hamiltoniano, a gente pode escrever a equação de Schrödinger da seguinte forma, como I h cortado d dt alfa t. Esqueci de mencionar aqui também, né? Então, em t igual a 0, vamos escrever o nosso operador de evolução temporal dessa maneira, né? Então, na mesma lógica, vamos fazer o nosso ket alfa t0 igual a 0 t, né? Vamos escrever apenas como alfa t, tá? Tudo em nome de uma notação mais simples, certo? Então, por isso que eu coloquei alfa t aqui, ó. Então, isso vai ser igual a h, né, aplicado em alfa t. Então, sabendo que esse alfa t, né, esse alfa t que a gente obteve aqui, ó, ele está bem aqui em cima, né? Alfa t, ele é o que? Ele é o operador de evolução temporal, né, aplicado no próprio alfa quando t é igual a 0, tá? Então, simplesmente utilizando a nossa ideia original, né, de entender a evolução temporal como pegar um ket no estado inicial e aplicar a ele um operador que vai fazê-lo evoluir no tempo, né, a gente pode escrever no lugar do alfa t esse termo u de t aplicado em alfa, beleza? Então, quando escrevermos isso, olha só, vai ficar assim, ó, IH cortado, derivada d dt, de u de t alfa, né? E aqui vai ficar h u de t alfa. Veja que quando eu escrevo só alfa, eu estou falando de alfa em t igual a 0, né? Então, lá da nossa equação resumida, né, se eu escrever assim, ó, o h alfa en alfa, né, se eu estou considerando o t igual a 0, a gente pode simplesmente considerar que esse nosso h é o h0, tá? Não tem dependência temporal explícita aqui nessa equação, certo? Então, ó, vamos fazer isso. Aqui, ó, no lugar do h vai aparecer um h0, certo? Então, só nessa ideia mesmo. E assim a gente tem uma equação diferencial onde, se a gente ignorar por enquanto, né, para tentar resolver essa equação diferencial, se a gente ignorar esses AutoCAD alfas, a nossa equação vai ficar assim, ó, IH cortado, derivada em relação ao tempo, né? Aqui vai ficar o quê? U de t apenas, né? U de t. E aqui vai ficar H0, né? U de t e só, né? Só isso mesmo. Então, assim temos uma equação diferencial simples, né? Ainda bem. Que para a gente resolver, basta fazer assim, ó. Aqui temos a derivada de u de t e aqui temos a derivada de t, né? Então, o que depende de u de t, vamos colocar de um lado da equação. O que depende de t, vamos colocar do outro lado da equação. Aí depois é só integrar, tá? Então, com isso, temos assim, ó, IH cortado de... Vou fazer assim, derivada u de t, né? Vai ser igual, ó, esse u de t está aqui do lado direito, vamos colocá-lo do lado esquerdo dividindo, né? U
de t. E o dt vamos colocar do lado direito, né? Então, para ficar ainda mais fácil, vamos fazer assim, ó, H0 dt, né? Esse H cortado ele vai passar dividindo, né? Então some H cortado daqui. Esse I, para a gente tirar desse lado, basta multiplicar ambos os lados da equação por menos I, né? Por quê? Porque I vezes menos I dá 1. Então eu sumo com esse I daqui e ele aparece bem aqui desse lado, ó. Certo? Então com isso, agora basta a gente integrar de ambos os lados, né? Aplicar o operador de integração. E aqui, ó, essa primeira integral, veja que apesar de a notação estar um pouco mais carregada, o que a gente tem é a integral de dx sobre x, né? Basta trocar o u de t por x que você vê isso. E a gente já aprendeu lá no curso de cálculo 1 que a integral disso é logaritmo de x, tá? Então, logaritmo natural, né? Então, o resultado dessa equação vai ser o logaritmo natural de u de t, né? E aqui vai ser o único termo que depende do tempo é o dt, então todo o resto que é constante se preserva. Então, menos i sobre h cortado, h0 t, porque a integral de dt é apenas t, certo? Portanto, se eu quero isolar o u de t, eu deixo ele aqui do lado esquerdo. Para tirar o logaritmo daqui, basta pegar a base desse logaritmo e utilizá-lo como base de uma potência do outro lado. Então, como é um logaritmo natural, a base é i, né? Aí vai ficar e elevado a menos i sobre h cortado, h0t. Né? Então, essa é a cara do nosso operador de evolução temporal. Né? Então, tendo chegado na descrição dele, né? Vou aproveitar aqui o mesmo quadro, né? A gente pode colocar assim, ó, ou seja, né, da nossa equação alfa t, né, igual a u de t aplicado em alfa, temos agora que alfa t é igual a e elevado a menos i sobre h cortado, h0t alfa. Né? Então, a gente pode fazer assim, ó, sabendo, vou colocar no próximo quadro para ter mais espaço, né? Tendo essa equação e sabendo que o alfa de t, que a gente já deduziu antes, né? A gente já reescreveu ele como sendo um somatório em somatório em n, de Cn de 0 n, né? E também sabendo que H0 aplicado em n é igual a En n, né? A gente pode escrever então o seguinte, ó. Então, né, o alfa t, o ket alfa t, pode ser escrito como um somatório em n da amplitude Cn0, né, vezes a exponencial de menos i h0t, né, sobre h cortado aplicado em n. Né? Aí vamos olhar com calma essa equação a que a gente chegou. Né? Temos então que o nosso alfa t pode ser escrito dessa maneira, né? Como agora a gente conhece a cara do operador de revolução temporal, aplicando ele no ket que está em 0, nós temos o ket em um determinado instante do tempo. Né? Aí, nós já havíamos escrito esse ket alfa t em termos de uma expansão envolvendo a amplitude e o ket n, né? Sabendo ainda que o H0 aplicado em n, né, ele resulta na alta energia En. Tá? Então aqui, ó, temos H0 aplicado em n, no lugar deles a gente já pode colocar a nossa alta energia En. Certo? Então, com isso, né? Só voltando aqui. Beleza. Então, com isso, tendo essa equação, né? A questão que a gente pode investigar agora é como esse ket alfa t evolui
quando esse termo V de t que aparece aqui inicialmente, ó, que nós consideramos, esse termo V de t, quando ele é ligado, porque veja que até agora a gente não estudou ainda, né, a evolução temporal considerando esse termo V de t aqui, foi considerando apenas o H0. Tá? Então, essa equação que obtivemos aqui é considerando apenas o H0. Agora, ligando esse termo, esse potencial que depende do tempo, né, a gente vai ter novamente o Hamiltoniano. Né? Vou escrever isso aqui do outro lado. Ó. Fazer assim, ó, agora, né, ligando, colocar aqui entre aspas, né, só para uma metáfora, ligando o termo V de t, né, nós temos que o nosso Hamiltoniano fica novamente como H0 mais V de t, né, e assim a equação que a gente tinha chegado anteriormente, como αt vai ser igual ao somatório n, né, Cn, aqui não vai ser mais de zero, né, vai ser Cn de t, né, vezes E elevado a menos I ENT sobre H cortado, né, aplicado em N. Né? Então, assim, o nosso objetivo, né? Deixa eu retornar aqui para a gente fazer uma recapitulação. Né? A nossa abordagem inicial foi considerar o tempo igual a zero. Com o tempo igual a zero, essa nossa perturbação V de t aqui, ela não influi, né, na hora de a gente for fazer a evolução temporal. Né? Então, com isso, as coisas ficam mais simples, né, da gente estudar. Aí, fomos fazendo, né, nossa construção teórica até chegar nessa formulação aqui, para o termo alfa de t. Porém, essa formulação só nos diz alguma coisa quando o tempo lá da perturbação está em zero. Né? Então, por isso que eu coloquei o Cn0. Agora, se a gente considerar que o termo da perturbação foi ligado, o termo t aparece aqui no lugar do zero, né? E temos uma expressão mais completa. Porém, ainda temos que descobrir quem é esse termo Cn de t. Né? Aqui nesse vídeo a gente ainda não vai fazer a abordagem completa, mas vamos evoluindo aqui, né, os nossos cálculos e vamos ver o que dá para falar a respeito. Né? Então, beleza, chegando aqui, a equação de Schrödinger, então, dependente do tempo, ela vai ficar da seguinte forma, como IH cortado, a derivada em relação a t, alfa t igual a... Aqui seria o Hamiltoniano. Agora o Hamiltoniano H está completo, então vamos escrevê-lo como H0 mais V de t, aplicado em alfa t. Então, com isso, né, a gente já tem o alfa t, né, esse carinha aqui que a gente já descobriu. Né? Então a gente vai voltar aqui nessa equação de baixo e onde tiver alfa t, vamos colocar essa expressão aqui no lugar, beleza? Então fazer isso no próximo quadro para ter mais espaço. Né? Então temos então que IH cortado, del t, né? Del rho, né? Enfim. No lugar do alfa t, então vamos colocar a expressão que deduzimos, né? Vou colocar m em vez de n aqui, tá? Mais na frente eu explico o porquê. E aqui vai ficar Cm de t é elevado a menos I sobre H cortado. O H0 aqui agora é o EM, né? EMT aplicado no ket M. E isso vai ser igual, do outro lado, ao somatório em M, Cm de t exponencial EMT H0 mais V de t
M. Então, o que temos agora, né? Vamos ver. Cm de t. Acho que agora a gente pode... Bom, tem um somatório, né? Então isso vai dividir nossa equação em dois termos. Então vamos ver... O lado direito a gente repete e o lado esquerdo fica como dois termos, né? É isso. IH cortado, del t, somatório em M, Cm de t, a exponencial, aplicado em M. Aqui vamos ter um somatório com o H0 aplicado. Então, quando eu tenho H0, né, aplicado no ket M, o resultado disso é a alta energia, é M. Tá? Então já vou escrever colocando a alta energia no lugar. Então aqui o somatório em M, Cm de t, pode colocar a alta energia aqui, e aqui a exponencial. E aqui o ket M. E do outro lado, não vai caber aqui nessa linha, vou escrever aqui embaixo, né? Teremos também um somatório em M, do mesmo termo aqui, ó, Cm de t exponencial. V de t M. Né? Então, agora o que a gente pode fazer é o seguinte, agora a gente pode projetar em ambos os lados da equação, ó, projetando um Bra N, né? Em ambos os lados. Temos. Né? Antes de fazer a projeção, vai aparecer um Bra N, né? Aplicado nos dois lados da equação. Então vamos ter a seguinte situação: vai ter o Bra N aplicado no ket M. Né? Isso daqui a gente sabe que configura o delta, né? O delta de Dirac NM, né? E o resultado disso é 1, né? Se o N for igual ao M, e é 0 no caso contrário. Então, como a gente não quer que isso zere, porque senão redundaria na situação mais trivial de todas, da qual não podemos tirar qualquer informação, a saída que nos sobra é considerar que N e M sejam iguais. Né? Então, o resultado de N aplicado em M dá 1. Certo? Então, ó, com isso, essa parte de cima da equação, onde vai aparecer um N aqui, isso aqui vai dar 1, e esse termo simplesmente sai da equação. Tá? Já que é 1, né, multiplicando pelo resto, não deixa nada. Então, ó, vamos ter o seguinte, colocar aqui no outro quadro. Primeiro termo, IH cortado, derivado em relação ao tempo. Quando eu fizer o ket, onde tem M vai aparecer N. Tá? Então, por isso que eu coloquei o M aqui no começo, em vez do N. Tira o somatório, porque agora só tem um termo possível, tá? Também. E a nossa equação vai ficar derivada Cn de t vezes E elevado a menos I ENT sobre H cortado. Né? Eu não sei se eu fui claro o suficiente na parte de tirar o somatório. Tá? Então, ó, o M está variando entre todos os índices possíveis aqui que podem assumir o argumento do nosso ket. Tá? Então, a partir do momento que eu aplico um Bra, né, do lado,
Todas as combinações entre n e m serão nulas, exceto aquelas em que n e m sejam iguais. Tá? É por isso que não haverá mais somatório. Né? Então não faz sentido eu somar apenas um termo. Então, ok? A princípio eu poderia colocar, mas esse somatório estaria somando apenas um termo. Então a gente tira ele. Beleza? Só para deixar claro mesmo. Aí, no outro lado da equação, né? O que a gente vai ter aqui? Né? Vai ter esse termo que depende... Onde é que está? Onde é que está? Não tem aqui desse lado, né? Não, aqui só tem um termo mesmo. Desculpa, eu me confundi, né? Então é do outro lado que foi aberto em dois termos. Então, vou ter aqui o primeiro termo. Onde é que eu coloquei? Está aqui, né? Onde tem o termo EM. Então, esse EM, quando o cat n for... Quando o bra n for aplicado aqui, né? Aqui eu vou ter um bracket nm que vai resultar em 1. E onde for m na nossa equação, aparecerá um n no lugar. Tá? Então, aqui vai ficar igual a... Só reescrevendo, né? O somatório também não precisa ser colocado. Então, aqui vai ficar o somatório Cn de t. Cn de t é n vezes a exponencial. Exponencial menos i é nt sobre h cortado, né? Não preciso mais colocar o cat m, né? E aqui do outro lado vai ser o que? Quando eu aplicar o cat m, ou desculpe, o cat n aqui, vocês vejam o seguinte, ele não pode passar aqui diretamente, né, por conta dessa perturbação, desse nosso potencial. Então, eu ficarei assim, com um elemento de matriz aparecendo, e a princípio, né, o somatório em m ele não poderá ser retirado, porque a gente não efetuou a operação, né, entre n e m, desses bras e cats aqui. Ok? Então aqui vai continuar aparecendo um somatório em m do termo Cm de t exponencial menos i mt sobre h cortado, e aqui vai aparecer n v de t m, né? Que em águas passadas, né, em alguns vídeos atrás, a gente simplificou essa notação chamando esse potencial de V n m, tá? Então vocês devem lembrar disso. Então, o que a gente pode fazer aqui agora, né? Podemos efetuar a derivação, né? Aqui eu tenho a derivada de dois termos que dependem de t, uma derivada em relação a t de dois termos que dependem de t, uma derivada do produto. Tá? Então, como é que a gente resolve isso? A derivada do primeiro termo e repete o segundo sem derivar. Tá? Então, como a gente não conhece o Cn de t, a gente só vai replicar isso aqui. Né? Vai ficar IH cortado, derivada em relação ao tempo, Cn de t e o segundo termo sem derivar. Né? Agora, eu conservo o primeiro termo e derivo o segundo. Quando eu derivar o segundo, eu vou aqui acontece uma derivação implícita, né? Então a derivação do termo que está aqui no expoente vai acontecer o quê? Vai ser apenas o t, né? Derivada de t é 1 e todo o resto se repete. Então aí eu vou ter aqui embaixo menos i multiplicado por i dá 1, né? H cortado cancela com H cortado, né? E vai sobrar só esse termo
é N, certo? E todo o resto a gente escreve, a gente repete, tá? Então eu vou colocar só na ordem que está aqui, ó. Colocar o primeiro termo sem derivar, né? Aí a derivada do expoente vai restar apenas o EN e vezes, vocês sabem que a derivada do expoente, por exemplo, se eu colocar x ao quadrado e derivar isso daqui, eu faço a derivada em relação a x de x ao quadrado, né? E multiplica pela derivada, ou multiplica por e elevado a x ao quadrado, né? Por quê? Porque a derivada da potência, quando a base é o e, é ele mesmo, tá? Então, a gente deriva implicitamente o expoente e repete o termo exponencial. Então, vamos... Só uma recapitulação, né? Então, vamos repetir o termo exponencial. E o outro lado da equação, a gente só repete tudo que a gente já tinha feito. Vai sobrar aqui o Cn de t, é n, vezes a exponencial, né? Mais, e aqui eu vou colocar o somatório embaixo. Somatório em m, Cm de t, é elevado a menos i, é m de t, vezes, aqui o h cortado, né? E o elemento de matriz VNM, certo? Então temos aí essa igualdade e de cara a gente já observa o seguinte, ó, veja que esse termo aqui ele é igual a esse outro, então a gente já consegue fazer um bom cancelamento já de início, tá? Então, portanto, o que vai nos restar vai ser essa igualdade aqui, ó, IH cortado, derivada em relação a t, Cn de t é elevado a menos i n de t sobre h cortado igual a somatório em m Cm de t é elevado a menos i n t sobre h cortado Vn m, certo? Aqui dá para a gente fazer o seguinte, né? Pegar aqui essa equação, continuar aqui no outro quadro. Vou só apagar aqui esses restinhos, né? Dá para a gente fazer o seguinte, dá para a gente colocar esse termo exponencial do outro lado da equação, tá? Então, com isso vai ficar o seguinte, ó. Esse termo ele está multiplicando. Quando eu passo ele para o outro lado, ele vai estar subtraindo, né? Então, veja que aqui eu tenho m, né? Então eu vou ter o i e o t são a mesma coisa, então vai aparecer menos, vai ser m menos en, né? Ambos multiplicado por menos i e por t. Então, deixa eu só ajeitar aqui. Menos i sobre h cortado, né? E de resto, eu só repito o termo VNM. Então, ó, temos essa igualdade. Deixa eu colocar aqui mais próximo. E esse termo que aparece aqui, esse EM menos EN, a gente pode chamá-lo de, ainda mais sobre o H cortado também, para facilitar, né? A gente pode chamar isso aqui de ômega NM, né? Em muitos livros aparece com essa notação, tá? Esse ômega ele vai ser importante quando a gente for estudar a condição de ressonância, a fórmula de Rabi e tal. Então vamos incluir esse termo agora, ok? Então ele constitui essa diferença de alta energias do nível EM menos EN dividido pelo H cortado, né? Então fazendo a equação ela fica com esse aspecto.
né? Deixa eu repetir aqui a equação. Portanto, aqui ó, no lugar desse termo vamos colocar apenas o ômega nm. E aqui o termo Vnm. Né? Então chegamos aqui nessa equação, né? E antes de prosseguir com a sua solução, que o nosso objetivo é encontrar quem é essa amplitude Cn de t, né? Antes de prosseguir com essa discussão, vamos fazer no próximo vídeo uma discussão preliminar sobre a representação de interação, né? E aproveitar e fazer uma recapitulação sobre a representação de Schrödinger, representação de Heisenberg e a de interação, que também é chamada de representação de Dirac, certo? Aí a gente vai precisar, né, principalmente da interação, da representação de interação, para dar continuidade aos nossos cálculos. Então, por enquanto vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo.